mulheres de 50 a mais e todas que estão caminhando para essa jornada linda do 50. A gente vai começar essa tarde com um brinde. Hoje tem café. Um brinde para a gente falar de um tema. Olha essa mesa, gente. Essa mesa aqui tá demais, tá? O tema de hoje é sexo, sexualidade e sensualidade. Para falarmos sobre essas três palavrinhas, né, que fazem parte das nossas vidas, eu apresento as minhas convidadas e eu vou pedir que elas se apresentem e falem da sua jornada. Vamos começar pela Duda. Eu sou a Duda Bossói, eu tenho 54 anos. E já da geração da 50 mais? Isso aí. 50 com muito orgulho. E eu empreendo já tem uns 5 anos. Estou casada aí pela segunda vez, não tenho filhos e amo o que eu faço. O que você faz? Eu levo prazer. Daqui a pouco você vai contar tudo pra gente. Gente, maravilhosa, né? Eu também quero saber. Eu sou Flaviane Brandenberg, eu sou especialista em terapia sexual clínica, tenho 22 anos de trajetória profissional, comecei com 19 para os 20 anos e aos 42, não bati os 50, mas sou mulher, né? E os assuntos que nós vamos falar aqui, eu acho que envolve todas as mulheres, né? Exatamente. E hoje eu atuo, tenho um consultório que eu faço atendimentos, cursos, palestras, tudo na área da sexualidade, que envolve a sexualidade na ordem da disfunção sexual e da função sexual. Ótimo, ótimo. Eu, nessas minhas pesquisas, né, dessa minha jornada do 50, e sendo uma mulher de 50 anos, me vejo nessa condição de que fez 50 anos, envelheceu, o sexo também envelheceu, o sexo acabou. Nada disso, nada, nós vamos falar sobre isso. Mas antes, Flaviane, gostaria que você, didaticamente, explicasse para a gente os conceitos. O que é sexo, o que é sexualidade e o que é sensualidade. Eu falei, gente, eu vou dar uma gaguejada e acabei gaguejando. Sexo, sexualidade e sensualidade. Tá. A Organização Mundial da Saúde, ela traz esses conceitos de a sexualidade, ela é a forma como o indivíduo ele vai constituindo a sua história, né, desde todas as fases da vida, desde a barriga da sua mãe, né, até o seu último, né, momento aqui em vida. Então, dentro deste processo, você vai construindo a sua sexualidade, que é a sua história de vida. E a sexualidade, ela envolve prazer, fantasias, emoções, sensações, a forma como que você sente o amor, você dar o amor. Então, isso faz parte da nossa sexualidade. A sexualidade, então, por ela ser história de vida, e a gente leva para o sexo a nossa história de vida. Então, o sexo, ele tem definições. Então, o sexo ele é desde o encontro de corpos, com uma função de sentir prazer, de constituir filhos, constituir famílias, como ele também entra dentro de um aspecto também da variação de gêneros, que aí pega sexualidade com o sexo, né? E a sensualidade, ela também passa pelo caminho do feminino, do masculino, ela também é gênero, né? Porque ela é a forma como você se sente também empoderada, bonita, bonito, sensual, seguro. Então, assim, a sensualidade são os seus sentidos em uma ordem de conexão, como que você está conectada com ele, como você se coloca isso diante de você e do outro. É assim. Você está falando, eu já estou aqui pensando, todo ser humano é sensual? Acho que todo ser humano ele tem muita capacidade de ser sensual, porque são questões nossas, estão aqui, né? Mas nós aprendemos a tolir isso. Então, porque a sensualidade, ela te traz muito empoderamento, né? Então, nós viemos de uma sociedade que a sensualidade, ela entra por um caminho assim, mas você ser sensual, você pode ser vulgar. E se você ser vulgar, você está se colocando em um lugar de se oferecer, se colocar de uma forma, sabe, mais fragilizada ali, mais, né, não, mais ruim mesmo, sabe, na frente do outro. Então, a sensualidade, a gente entender que ele não está
na forma como você se veste, e tá tudo bem também a forma como você se veste, você se sente bem, sabe? Mas a sensualidade, ela é você falar, cara, eu gosto de mim, eu gosto de fazer amor comigo, sabe? Eu não tenho dificuldade em ter relação com o meu corpo e sentir orgasmos através dele. E isso faz com que você se sente mais nutrida de si. Isso aumenta a sua sensualidade, sabe? Então, a sensualidade, ela é a sensibilidade, sabe, que você tem, que é bonito, que é gostoso, e você se permitir a viver isso. Mas nós não somos tão permitidas assim. Então, eu acho que tão assim, importante a gente trazer isso, ainda mais. Por que as mulheres, né, em todas as fases, mais 40, 50, 60, a mulher ela não pode? Eu acho que a mulher ela é linda em qualquer fase, em qualquer idade. Mas ela precisa saber esse lugar dela, sabe? Porque, assim, tem um lado bonito em qualquer fase. Tem um lado É lindo saber explorar, né? dos 20, dos 30, 40. Eu tenho pacientes de 80 anos incríveis, sabe? Que eu fico olhando e falo assim, gente, é minha meta, assim, chegar ali. Mas é um desafio porque a gente tem que destruir muitas crenças, muitos tabus, valores, né, que estão aqui dentro, e esse valor é para diminuir, e não são para exaltar, né? Exatamente. E aí, quando você fala que a gente precisa quebrar todos esses tabus, né? E eu vejo que a questão, principalmente nossa aqui no Brasil, em relação a sexo e sexualidade, tipo, os homens, eles falam claramente sobre sexo no bar, com amigos, né? E as mulheres sempre foram tolhidas. E aí você falou de que a gente precisa aprender a fazer sexo com a gente mesma. E é porque nós somos criados a fazer o sexo sempre com o outro, com o companheiro, né? E se a gente pensar aí nas questões mais conservadoras, o homem com a mulher. E aí, Duda, você que tem um sex shop, né? Que você permite que a mulher faça sexo com ela mesma. Conta pra gente. Então, o que acontece, né? Para eu falar para o outro o que eu gosto, o que eu não gosto, eu tenho que aprender comigo, né? Então, o importante da mulher é o autoconhecimento. Autoconhecimento é poder, é prazer. Então, primeiro ela tem esse momento com ela, para depois compartilhar com o outro. E não colocar também o prazer na mão do outro. Então, ela se conhecer, ela se permitir primeiro a se conhecer, a saber o que ela gosta e compartilhar com sua parceria. O que acontece muito é que ela não se conhece e quando ela se conhece, ela não compartilha com a parceria. Então, não tem o parceiro, não tem como adivinhar o que ela gosta, né? Então, ela tem que expor isso para ele. Facilita muito mais. Que aí o parceiro vai dar um estímulo mais certeiro, ela vai se excitar mais, então a tendência dela ter um orgasmo também é muito maior. Então, tudo é o autoconhecimento da mulher na sua intimidade. Ela primeiro com ela, depois com a sua parceria. Então, assim, o seu papel, além de você fazer a comercialização, você tem todo um trabalho de orientação, né? E a gente está vendo aqui na mesa que tem desde vibrador, né? Mostra aí um pouquinho pra gente. Tem uma linha que aí você trabalha a mulher, tanto dela no conhecer o seu corpo, que vai trabalhar uma linha para o banho, por exemplo, ela começar a se tocar ali, começar a reconhecer seu corpo, ter uma consciência corporal. Depois ela vai passar para o vibrador. Então, o vibrador é um processo também. Então, ela vai explorar algumas regiões externas ali da vulva para depois ir, por exemplo, para uma penetração. Então, aqui tem os produtos de massagem, que também trabalha conexão e intimidade com ela e com a parceria. Então, são produtos que eu tenho lá no sex shop que vão do autocuidado ao bem-estar sexual. Que hoje há uma mudança aí do sex shop, né? Tirou o foco ali do final para trabalhar todo um conceito antes. Então, a gente não tem mais o sex shop de produtos eróticos, mas de produtos de bem-estar íntimo e sexual. Então mudou completamente, Mudou. né? E aí, Flaviane, a Duda está falando sobre autoconhecimento. E você trabalha com terapias, né? Uhum. Conta pra gente. Antes de eu chegar no consultório, assim, como que é importante a mudança na educação em sexualidade, né? Então, se nas escolas nós já tivéssemos orientações, seria tão incrível a gente assim ter tudo isso de uma forma muito mais leve,
sabe? Por que que hoje num consultório eu vou pegar um casal, uma mulher ou um homem que vai se abrir para algumas situações que é essa permissão, deixa eu olhar meu corpo, sabe? Deixa eu fazer um mapeamento da minha vulva, da minha vagina. Deixa eu entender realmente onde está localizado esse clitóris, sabe? O que é um lábio interno, o que é um lábio externo? Nós temos 6 ductos dentro, todo né, a nossa vulva, todo o território da vulva. Mas a gente conhece mais, sei lá, 2, 3? Então, a educação, a gente falar assim, é o tão básico, que então quando a gente falta no básico, o processo, ele é, para algumas pessoas, eles vão conseguir ter essa penetração na vida de forma mais fácil, e tem outros, assim, eu vou dar uma palestra amanhã, em uma instituição religiosa. Para eu dar palestra amanhã, eu já recebi N orientações, assim, né? Do que eu pode posso falar e o o que eu não não posso pode. falar, o que eu vou poder levar, o que eu não vou poder levar. Porque, assim, nós temos um social com muita dicotomia, assim, entre um passado muito conservador, um presente com um movimento de muita liberdade, e no meio do caminho ninguém fala, e a orientação vem como? Falta de informação. Excesso de informação, mas qual informação realmente, né, que eu preciso, né, me direcionar melhor? Então, assim, nós estamos falando de um dos maiores países, o maior país da América do Sul, né? Nós temos aí quase 220 milhões de habitantes, nós temos uma das piores educação em sexualidade. Que somos nós. A gente não fala. E nós temos a fama de ser super sexualizados, né? Porque aí é a fama do corpo do sexo e não da sexualidade, né? Então, a sexualidade... do corpo como objeto sexual mesmo, né? De transmissão sexual. Então, no consultório, eu faço um trabalho, assim, primário mesmo, né? O que você está buscando? Então, assim, a disfunção sexual número 1 é o desejo sexual hipoativo, né? Então, aquela falta mesmo de desejo sexual. E ela vem de uma ordem primária e secundária, né? A primária, quando a gente já sente esse movimento, por exemplo, a menopausa, ela vai te trazer a disfunção de uma ordem também primária, né? Porque você tem a alteração orgânica, né? Essas alterações orgânicas, hormônios, essas mudanças, então você vai sentir a mudança corporal, né? E a ordem secundária é como essas mudanças já vão afetar o meu psicológico vai afetar minhas emoções, a minha emoção ela vai afetar o meu comportamento, né? Aí isso vai se esbarrar de como? Essa mulher mais fragilizada, essa mulher vai ficando assexual, essa mudança urogenital, que vai ser uma atrofia, um ressecamento, né? Que isso mexe demais, sim, né? Com esse psicológico da mulher. E isso também vai se resvalar na parceria, que vai ser, estou sentindo dor. Então, às vezes, eu tenho desejo, mas eu tenho medo, porque é uma pele que está fina, que vai me gerar lesão, essa lesão vai me gerar dor, que pode entrar uma infecção. Então, percebe que são tantas coisas? E por que nós não aprendemos isso na escola? Porque nós vamos passar, todo mundo vai passar por isso. Não ensinam a gente esse processo da menopausa. Nós vamos passar por isso, todos nós vamos envelhecer. Por que hoje nós estamos em um momento que se fala tanto, né? Nós estamos envelhecendo, a sociedade está envelhecendo. Hoje nós temos quase 30 milhões de mulheres ativas nesse momento, que ou estão na menopausa ou estão entrando na menopausa. A gente está falando de um número gigantesco, né? E assim... é uma sociedade que ela está envelhecendo. Então, vamos falar sobre esse envelhecimento, mas, assim, o que a ciência moderna, ela, né, hoje, ela está se pautando em quê? Né, para se falar, né, como que esses estudos, tudo isso tem feito como, né? Porque muita coisa mudou. Então, há 20 anos atrás, essa menopausa, os hormônios, porque era sempre muito cheio, né, de questões de barreiras, porque vai dar câncer, porque faz isso, porque faz aquilo outro, porque era hormônios também feitos de animais, né? E que eram hormônios, sim, imagina, gente, botando, né, isso no nosso corpo, ok. Hoje é outra coisa, hoje mudou tudo, né? Outra visão. Então, assim, acho que hoje a mulher, ela vive, em média, 30, 40 anos dentro de um ciclo da menopausa. Exato. Então, ela precisa... A gente está falando de mais de, talvez, a metade, 1/3 da vida. Exatamente. Né? Então, assim... E a gente tem que cuidar, principalmente, nossa sexualidade. O que é essa sexualidade, né? É o nosso bem-estar. O gozo
da vida, é o gozo de você sentar para bater um papo com uma amiga, de você paquerar, de você viajar, de você se tocar. A gente está falando de sexualidade, Exato. né? Meninas, com isso, é claro que é possível a gente ter sexualidade e praticar o sexo após 50 anos? Com certeza. Eu tô aqui para isso, né? Para provar e... Independente de eu ter um parceiro ou não. Né? Isso Duda, Exatamente, com certeza. né? Independente de eu ter um parceiro ou não. Até que o Flaviane falou, né? O que acontece, né? O sexo vem antes da educação sexual. A gente vai pro sexo sem ter nenhuma educação Nenhuma. antes. Então, e olha que legal a fala dela. Quando criança, não se fala. E eu estou no momento para descobrir, 3 anos eu começo a entender que meu corpo, ele tem prazer diferenciados em partes do meu corpo, né? Isso. E eu vou entender como menino, independente, que se eu tocar na minha vagina, me dá um prazer. Aí os pais adultos com mentalidade erótica têm uma abordagem sobre aquela criança. Não toque, não toque. É proibido. É sujo, é tira a sujo, mão. Tira a mão. Né? Isso aí. Geralmente muito mais sobre Pras a meninas. menina, né? Isso. E o menino, nossa, né? Às vezes até valoriza e exalta, né? Um momento com a Coça, mulher. passa a mão, esfrega, né? Então, aí quando nós viemos no meio do caminho, que nós estamos com mudanças hormonais, nós estamos entrando na fase mesmo, assim, o corpo está te pedindo, né? Esse prazer, ele começa a emergir. E a gente já, então, nós não falamos, aí nós entramos no momento que eu vou buscar algumas informações hoje. Quem é que mais educa? Né? A gente está no Brasil, rua. Isso. a cada... Internet. todos os dias, né? Mais de 30 sites pornô são desenvolvidos no Brasil por dia. Ok. De cada 4 acessos, 3 são do sexo masculino. Desses 3, a média começa hoje a 9 anos de idade. Ou seja, eu terceirizo porque a minha casa não fala. A escola não fala porque não tem diretriz específica para trabalhar a educação em sexualidade. Então, eu vou aonde? Né? O caminho mais curto que é esse. E quem está do outro lado? Na mão, né? Quem está ali, né? Então, por isso que assim, ainda é alto o número de suicídios envolvendo a sexualidade. Né? Porque as pessoas, elas... Ok, então o filme pornô, ele tem, né, algumas vertentes, que é gerar o vício, porque eu assisto, eu sinto prazer, eu vou precisar de assistir mais para assistir mais prazer, eu vou buscando formas e formas, a objetificação do corpo do outro, né, para o meu prazer. Eu não estou falando mais de sensação, conexão, sentir, Sim. cheirar, beijar, né, a gente está falando de encontros compulsivos de genitais, né? Uhum. Ok. Só que isso também, ele vai sendo encoberto, esses movimentos, porque eu vou falar sobre isso aonde? No consultório eu falo, você tem acesso à pornografia? Como a pornografia, ela entra na sua vida? Como ela está na sua vida? Ah, eu assisto alguns. Ah, eu tenho o hábito de assistir. Daqui a pouco você vai ver a pessoa extremamente dependente do vício, né? Então, aí o que gera lá na relação? Ah, porque não me toca, porque eu não sinto prazer, porque a nossa preliminar ela é muito deficiente, aí Então, quer dizer... já começa aí também os prejuízos, né? Então, percebe, é tudo oculto, não fala, mas todo mundo faz. Eu venho do sexo, eu passo a vida fazendo sexo, mas eu não vou falar sobre o sexo. É uma loucura, entende? É um movimento muito louco, porque eu falo, gente, como assim? Eu tô 22 anos falando A mesma coisa. Parece que você vai, mas aí eu chego num lugar que falo assim, olha só, você não fala sobre isso, não, porque eu tô falando... Assim, é uma coisa impressionante, assim, como que nós ainda temos uma imaturidade social gigantesca. Então, assim, o prejuízo ainda vai continuar dormindo na cama de Ao lado, muitas pessoas estão ali e causa doenças psicossomáticas, doenças de ordem que para você desenvolver um transtorno. Hoje, nos últimos 10 anos, aumentamos, principalmente nós mulheres, o ciclo de medicação voltada para ansiolíticos e antidepressivos, porque como eu oculto, eu trabalho essa dor, esse desprazer, né? Mas é tão importante eu ter minha relação, sabe? Às vezes é muito mais fácil eu manter um rótulo pro social, né? Que isso me custa a minha saúde mental, né? Então, assim, isso vai encurtar uma vida de uma mulher
vou falar de mulher, né? Pegando aqui nós, mas a gente não pode se desconsiderar o masculino, que sofre também, tem uns pesos gigantescos. A gente sente assim, eu tenho muito público jovem, 30, 35 anos, disfunção erétil, ejaculação precoce, ejaculação rápida, e não namora, e não faz isso porque tem medo. Assim, é um caos, sabe? E como estão esses indivíduos aí, né? Circulando na sociedade como profissional, sabe? Porque se você não está bem... Afeta. Como claro. está você no seu ambiente de trabalho, na sua roda social, todas as né? áreas, né? Então, assim, e nós estamos aqui falando de sexualidade, percebe? Que é um eixo da nossa saúde mental. Então, se as pessoas entendessem que sexualidade ela é ciência, que sexualidade ele é intrínseco a nós, sabe? Eu acho que nós daríamos mais importante em tirar essa roupagem. Que é o quê, gente? Assim, porque a sexualidade vai ensinar as pessoas a fazerem sexo. Ok, com consciência, né? Sim. Com permissão. Entender legal. o que é um toque de prazer, o que é um abuso. Porque as crianças começam... de cada 10 mulheres, geralmente 6, 7 passaram por abusos. Né? Passam por abusos. Não, e passaram por abuso e só anos depois que Você foram vai entender que haviam sido Sido abusadas, abusadas, que naquele exatamente. momento do abuso em si nem conseguiram perceber. Então, se eu tenho uma orientação, eu sei os limites do outro, né? Isso. Então, a educação, ela é autonomia, a educação, ela é liberdade, a educação, ela empodera. E quando você está bem com a sua sexualidade, como você consegue dizer não para relacionamentos abusivos? Sabe? Porque quando a gente está com falta de nós mesmos, a gente se preenche de Com pessoas horríveis. E são pessoas que vão te detonar, te deteriorar. São pessoas que vão te levar muitas vezes à morte. Exatamente. Sabe? Aceita qualquer coisa, qualquer relacionamento. Né? Porque ela não tem nenhum limite dela. Entende? Assim, e isso foi tirado dentro, muitas vezes, de um seio familiar, porque já os abusos estavam ali, aí não tem orientação. Então, é só a gente entender o seguinte, hoje nós somos desassistidos. Nós somos desassistidos sobre uma orientação sexual real, de verdade. Como que hoje a Organização Mundial da Saúde já reconhece mais de 50 tipos de gêneros? Onde a gente fala? De que a gente está falando? De que nós estamos falando? Entende? Quer dizer, mas eu não estudo, eu não sei, não falo, mas isso não circula. Quando eu dou uma palestra para adolescentes, esses dias eu estava numa escola lá em Cariacica. Aí muito legal, gente. Que escola diferenciada? Uma escola pública e uma das matérias elementares é sobre a sexualidade. Aí os adolescentes, 70 adolescentes, me pediram um tema para falar com eles, que eles queriam sobre fetiche e orgasmo. Olha isso. Legal. Eu falei, eles querem falar sobre isso? Então, vamos embora falar. Eu falei, Eles que pediram? Eles que pediram o tema. E a Diretora a professora falou assim, olha, estes são os temas escolhidos por aluno. Eu falei, ok, então nós vamos falar sobre o seguinte. O que é uma fantasia? O que é um fetiche? O que é uma parafilia? O que é um orgasmo? Porque eu tenho que entender isso, entende? Porque quando fala, nossa, eu tenho um fetiche. Será que você tem fetiche mesmo? Porque o fetiche eu preciso dele para eu ter prazer. A fantasia, não. Às vezes eu tenho uma fantasia. Tenho a fantasia de usar, botar uma roupa legal, botar uma fantasia, que já vem dia dos namorados aí, né? Que vem, então, aí você bota, aí aquilo, eu imagino que eu vou vestir aquilo, e a gente pode ir em uma determinada ou área da casa, ou em algum outro espaço, então, essa fantasia, ela vai mexer com o meu imaginário, ela pode nos proporcionar muito prazer, mas eu não dependo dela para sentir prazer. É uma coisa meio momentânea, né? Pontual, né, Pontual. Flaviane? O fetiche, não. É uma coisa bem... Porque ainda assim um fetiche ele vai estar numa ordem assim, tão... Assim, é muito tênue ali, né? Eu só consigo sentir prazer se eu vestir um salto alto, botar uma roupa de couro e eu precisar levar algumas, sabe, sei lá, um palmado ou bater, ou apanhar, ou usar uma máscara, ou usar uma mordaça, objetos, ou usar um né? objeto, né? Não, tia. Eu acho que não tem fetiche, não, tia. Aí ninguém mais Tá, teve, né? Ninguém mais teve. Então, o que é legal Depois isso? que você explicou o que era... Orientação, né? Orientação. Entende? Quando alguém fala, eu tenho um fetiche disso, aí você vai entender, você tem um fetiche mesmo? Porque se a pessoa ela é uma fetichista, eu tenho que entender, entendeu? Porque é um mundo que eu vou entrar no dela e eu preciso ter noção do que é aquilo ali. E se eu estou preparada para aquilo ali, né? E a parafilia, que então
uma fantasia, um fetiche e um parafílico, ele já é um pedófilo. Ele já é... Parafílico é o quê? Para além do amor, ele é quando eu vou romper o seu direito, um direito civil, um direito social, um direito humano, em detrimento do meu prazer. Um pedófilo, uma zoofilia, eu vou abusar de um animal, eu vou abusar de uma criança, eu vou abusar de um idoso, eu vou fazer um sexo, eu vou parar meu carro e vou começar a me masturbar para você ver. Então, assim, né, quando eu vou corromper ordens jurídicas, sociais, Para o meu individual, prazer. para o meu prazer. Então, aí eu entendo isso. Quando eu começo a entender isso, eu percebo assim, isso aqui já é um crime. Entendeu? Então, isso que o outro está fazendo é um crime. Então, eu posso buscar o meu direito porque eu estou sendo violada. Não porque porque ele é mais velho, ele vai fazer isso mesmo. Ai, Não, deixa jamais, pra lá, é. porque... Mas é o que nós aprendemos. Exatamente. Né? A referência do homem é Em- pornografia, né? Então, olha como é sério. Entende? Disse tudo, Duda. A referência para os homens é a pornografia. E outra coisa, se legitima isso. Isso é ainda legitimado. Porque esse mesmo é homem. Ah, mas porque esse mesmo? Ele... Porque é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A Entende? história de pegar aquelas revistas, lembram? As revistas de nu, feminino, né? Os homens iam pro banheiro, aquela história toda, né? Nem tem mais revista assim, né? Acho que nem tem mais. Menina, Não eu lembro. tenho sim, se você Tem? parar em banca É? de revista, Tem? ainda tem. É porque assim, você tem aquele público, sabe o público ainda do jornal que gosta do jornal? Tem o público ainda que quer o livro físico, é né? verdade. Você tem o público que também vai ainda querer, sabe, passear ali nas revistas estilo Playboy ali, daquela pegada, né? Tem para tudo ainda. É, eu acho que esse passado e esse modernismo, eu acho que eles Estão se circulam misturando, ainda. né? Estão circulando. Duda, a gente falando de mulheres de 50 anos, né? De mulheres de 50, 60 anos. E pelo que vocês relataram até o momento, a gente não tem uma orientação sexual, né? A gente não teve, na verdade, a gente não teve e a gente não tem. E a gente chega aos 50 anos, né? Tendo filhos ou não, ou tendo netos. Como que essas mulheres com mais de 50 anos te procuram? Como que acontece essa abordagem? Uma mulher, por exemplo, que não teve muita orientação, né? Que está sozinha, que está solteira, mas quer sentir prazer, mesmo que sozinha. Como que acontece essa abordagem até você? Então, ainda há certa vergonha de chegar e conversar com, né? Porque, por exemplo, para ela procurar uma Tipo terapeuta... assim, não é para mim, é para minha amiga, né? Procurar uma terapeuta ou uma psicóloga, elas não vão. Então, assim, quem está na linha ali de frente para vir com alguma demanda é que a gente está trabalhando ali nos produtos, né? E elas vêm com essa questão de vergonha mesmo. Mas eu vejo que ainda tem uma mudança já aí, porque você falou que você tem uma cliente de 80 anos. Eu tenho cliente de 84, 85 anos que compram vibradores comigo. Então, ainda há essa questão da mulher 50, achar que entrou nas 50 anos, entrou na menopausa e a vida sexual acabou. Acabou. A vida dela acabou. É que a Flaviane falou, né? Há uma libido é energia de vida, não é só sexual. É o que você quer do seu propósito de vida, seus projetos. Então, a mulher 50 a mais, ela já está nessa fase aí que já está mais paralisada. Isso tem que dar uma mexida, né, nessa energia toda dela para fluir também na energia sexual. Principalmente se a gente parar para pensar naquelas mulheres, né, que acho que são a maioria, na verdade, que depois dos 50 se tornaram avós, já se aposentaram, estão se aposentando, estão em casa, cuidando dos netos, né, ou cuidando da casa. E aí acaba sem ter muito contato com o mundo externo. Eu acho que elas ficam ainda um pouco mais reprimidas, não? O que vocês acham? Assim, a gente tem várias mulheres de 50, né? Então, a gente tem, acho que essa mulher que tem essa pegada, mas nós temos aquela mulher de 50 e fala, gente, maravilhosa, o que é isso? Assim, né? Tem cada mulher que entra assim, quando ela me fala que tem 50, 60 anos, eu fico assim, primeiro sinto uma alegria, porque assim, quando a gente fala, nossa, 50 anos, aquela mulher que não pintava nem o cabelo dela, né? Não tinha mais maquiagem, aquela roupa toda fechada. Então, hoje você vê assim, a forma da mulher se vestir, ela viaja sozinha, ela baixa aplicativos de namoro, ela sai para encontros, ela quer o sugador dela, quer o vibrador dela, quer o cheiro dela. Então, assim, igual teve uma paciente comigo que falou assim, Flaviane, eu tô aqui porque eu tenho 67 anos, meu marido tem 72, nós somos muito ativos sexualmente. E, assim, meu único problema
é que eu sinto muito ressecamento, mesmo fazendo minhas terapias hormonais e tal. Agora, quando eu falo que eu sou muito ativa sexualmente, eu tô no consultório médico, eles me olham como se eu estivesse falando uma coisa, sabe, assim, Anormal. Anormal. sabe? Pode. E ela falou assim, não, lá em casa, assim, 2, 3 vezes por semana o sexo rola mesmo. E se não rolar, o pau quebra. É o sexo da cabeça, porque o sexo ele é responsivo. Porque se eu ficar esperando um sexo espontâneo, com rotina, cansaço, déficit de sono e tal, Não vai. mas assim, eu sempre falo, como que você se leva pra cama? E como você leva o outro pra cama? Porque a gente tem um movimento de ser amada e ser amante. Porque se eu ficar num lugar só de querer ser amada, só ser seduzida, Não dá. como eu seduzo, né? Quais são os gatilhos que eu tenho que no processo de seduzir isso me dá prazer? Então, assim, esse jogo, a gente aprender isso e saber que isso é gostoso demais. Nos casais lá em terapia, eu falo, primeira coisa, vocês vão ter o grupo de vocês dois. Grupo de safadeza. É o grupo da safadeza do casal. Bota o nome se vocês quiserem, mas qual é a função do grupo? Passar gif, botar um conto erótico, botar uma lingerie tatatá, e vai, sabe? Nudes também rola? Rola. Eu falo com ele, vai, toma um banho e manda uma foto pra ela que você nu embaixo do chuveiro. Eu falo, sensualidade, homem tem que ter sensualidade, homem tem que ter aquela coisa. Homens, aí os clientes ficam assim. Porque, Flaviane, aqui, sabe o que eu percebo? Que, tipo, sexo é homem, sensualidade é mulher. Não é isso? É isso aí. Sexo cabe aos homens, tá? Viril, forte. Agora, cuidar da sensualidade só cabe às mulheres. Não, mas o homem também pode ser sensual. Pode ser sensual e Na verdade, deve. deve ser, né? Deve Sensual ser. porque tem que estar cheiroso, tem que estar cuidado, ele tem que gostar realmente de se ver e gostar do que ele está vendo, sabe? Eu acho que, assim, a gente namorar as preliminares é muito legais, né? Que é o pré, né? Mas não é o pré que eu falo preliminar, ficar ali dando porque o preliminar também é aquele negócio, passou 3 vezes a mão no braço, 3 vezes na perna, tá fazendo preliminar, né? Assim, gente. Não é isso, né, Vamos Flaviane? entender isso direito, assim, né? Vamos nos aprofundar, Vamos né? aprofundar. Mas tem assim, ao longo do dia, da semana, né? Tem casais que falam assim, eu tenho mais liberdade pra gente transar no final de semana. Ótimo. Então, durante a semana, o que te mima? Qual é a sua linguagem sexual, a sua linguagem de amor? Vamos lá. Ai, quando ele faz um café da manhã pra mim, nossa, aquilo me dá um prazer. Quando ele me elogia, eu falei, faz assim, então a gente vai ter o grupo do casal, né? Ok. Aí, a primeira dinâmica, escreve 10 coisas, assim, que te deixa muito tesão, mas não sexual. Aí ela vai lá e bota. Dessas 10, você vai fazer 5. Escolhe 5 sem ela saber. 5. E você vai colocar em prática ao longo da semana. Menina, tem casais que fala assim, eu nunca vi meu parceiro, eu nunca olhei pra minha mulher dessa forma, eu nunca tinha comprado uma calcinha, eu nunca. Porque a gente para de olhar pro outro e a gente também para de olhar para a nossa sexualidade. Sexualidade é a nossa história. E a nossa história, ela é dinâmica, a nossa história, ela é construída dia a dia. Né? O que eu era um ano atrás, não sou um ano agora, né? Então, assim, pode ver, o que eu trouxe, nem que seja só um óleo, né? Eu sugiro muito essa dinâmica, assim, né? Você vai botar uma música, você vai tomar um banho à luz de vela, você vai se encostar lá na parede, rebola lá na parede, sobe, agacha, mexe nessa musculatura, sente seu corpo, tal. Você tem que sentir mesmo. Eu tenho vergonha de fazer isso. Sabe aquele panotismo? Depois que faz uma vez, acabou, né? Olha aquela força oculta que é assim, eu tenho vergonha de mim mesma. Não, eu De tenho se olhar, depoimento de mulheres que compraram um vibrador e não tiveram coragem de usar sozinha. Não tiram da caixa. Exato. Vergonha, o medo. Eu acho que é errado. Tá ela e o vibrador só, ninguém tá olhando, mas tem ainda essa questão. É a palestra de amanhã. Flaviana, você não pode trazer isso, não pode fazer isso, vai fazer aquilo. E o legal que a Flaviana falou em relação ao grupo do casal, o homem tem um grupo, sempre tá mandando aquelas figurinhas que vai estimulando ele, né? Sim. A mulher não tem. Raramente tem uma mulher que tem um grupinho, quem trabalha... Aí o meu marido fala, quando eu comento com ele, ele fala, mas você tem? Eu falei, mas aí eu trabalho com isso, então eu tenho um grupo que ficam mandando, mas normalmente a mulher não tem. Né? Não, a mulher não tem. Então ela não tem esse estímulo no dia a dia, para quando chegar à noite, né? E tá lá já preparada para ir. Aí não chega lá, vai ligar um botãozinho só, como você se leva para a cama, né, que a Flaviana falou. Como ela se preparou para ir para lá.
Então, passou um gelzinho que estimula no clitóris para dar já acordar a região pélvica para ir. Você se tocou antes para acordar, então tem um preparo antes, né, para isso. E o homem não, é uma muito visual já, ó. Exatamente. E a gente também não foi educada, a gente não fomos educados a nos tocar, né? A fazer sexo com a gente mesma, a nos tocar. A gente não foi educado para isso. A extimidade, que é essa coisa assim, né? Nós somos educados a extimidade, é estar fora, né? Mas não. A intimidade, né? Às vezes a gente tem mais intimidade com o sexo do outro do que com o nosso. Porque assim, olha, não fala que é pequeno. Ele, se ele ficar mais de tantos dias sem ter relação, pode procurar outra. Lembra que você tem essa... Percebe, assim, é uma coisa horrorosa, assim. Quando a gente começa a pensar, a gente, assim, analisar o poder dessas falas e como isso age sobre nós, como isso está tão enraizado, assim, é uma coisa ainda terrível, assim. Mas a gente pode entender, hoje eu não quero, mas assim, quando eu nunca quero fazer sexo, o outro vai começar a ficar muito em cima de você. Mas se eu falar assim, olha, hoje nós não quero namorar hoje não, mas olha, sexta-feira eu quero tomar um vinho com você, mas eu quero te pegar tanto, tanto, entendeu? Aí, imaginação, pode acontecer, pode ser 5 minutos do negócio, mas, né? Mas olha só, ela já jogou, né? Aí você acalma, né? Porque ainda tem assim, ó, até a mulher ainda muito tradicional, tem aquela que tá super aberta, e tem aquela que os homens não dão conta, porque ela fala, cara, eu tenho muito tesão. Tem mulheres que falam assim, eu não consigo encontrar um homem que acompanhe meu ritmo sexual. Tem um monte de consultório que elas vão lá porque ele não transa. E tem acontecido muito, porque as mulheres estão fazendo reposição hormonal, então estão ficando ali com... E os parceiros, né, mais idade, eles não estão acompanhando as mulheres, não estão dando conta. Isso eu tenho relatos, né? No episódio passado, a doutora Sâmara falou sobre isso, que lá no consultório dela, ela trata a mulher, né? Tá tratando essa questão de reposição, todos os cuidados da menopausa, bababá. Aí a mulher volta e fala, doutora, agora tem que resolver a situação do meu marido, porque ele não tá me acompanhando. Que coisa, né? Que bom, né? Que bom. E aquilo que você disse no início, né, Flaviane? Não é somente de homens, né? Sexualidade, sexo, sensualidade, é de todos, né? É de todos. E são as reposições, né, do pensamento social, cultural, porque, assim, nós temos que abrir mão das nossas amarras. A gente está algemado, nunca é uma fantasia sexual, a gente está algemado nos nossos tabus, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente... Assim, do que eu preciso abrir mão? Eu me comporto assim para quem? Por que eu tenho vergonha? Tá, eu tenho vergonha para quem mesmo? São coisas que a gente tem que se perguntar. Por que eu tenho vergonha do meu corpo? Sim. Por que eu tenho que me punir porque eu tô com peso, que eu tô com a barriga, por que eu tô isso? Primeira coisa, o que você faz por isso, né? Então, assim, não adianta só a gente reclamar. Mudança, nós temos o tempo todo. Se você não tiver uma rotina, se você não tiver alguns cuidados, realmente, assim, né? A situação não vai mudar, né? Não. Então, é uma questão. Mas você mora dentro desse corpo, né? Então, assim, se você não amar esse lugar que você mora, que é a sua casa. Sua casa é seu corpo, sua cabeça. Então, a gente precisa cuidar dele, ter amorosidade para cuidar dele, né? Dos fatores de fora para dentro e o que vem de dentro para fora, né? Então, eu quero viver bem, mas eu tenho que cuidar dessa casa, né? Assim, mudanças vão. Agora, eu achei incrível, eu entrei na menopausa precoce, eu estou nesse processo desse 1 ano que menstruação vem em falta do... Então, eu estou ainda nessa pré-menopausa, né? Quando deu 2 meses, menstruação não vem, já comecei a procurar. Depois que eu procurei a médica, fui fazendo todo esse alinhamento, eu estou muito melhor do que antes, entende? Eu estou melhor sexual, eu estou melhor como mulher, eu gosto muito mais, impressionante, assim, porque a gente tem que aprender a acender as nossas luzes, Sim. entende? Assim, eu me sinto muito melhor agora. Mas tem muito da cabeça, né? Porque tem, por exemplo, O muitas mulheres que autoconhecimento, fazem né? reposição e mesmo assim a libido não melhora. Porque o sexo vem da cabeça, Sim, né? Começa sim. na cabeça, na mente. Então, tem que trabalhar essa questão também, né? Não é só... Aí bota tudo... Quando ela tá sem libido, entrou na menopausa, bota a culpa nos hormônios. Aí vão fazer reposição, não resolve. Então, é outras questões que vão influenciando que não é só a reposição, né? Porque o tripé da sexualidade, ela traz o orgânico biológico, né? Esse movimento psicológico e emocional. Então, dentro de uma pirâmide. E embaixo da pirâmide é como as coisas acontecem. Entende? Não tem passo de mágica. Não exato. tem. Agora, você tem muitas coisas que nesse mundo, no percurso erótico, ele está super desenvolvido.
né? Você vai ter um ativador de orgasmo, que você vai passar ali no seu clitóris, no seu introito, na entrada da vagina, ele vai ativar, vai aumentar a circulação, ele vai dar aquecimento. Então, você sente sua vagina aí, epa, tá, o negócio aqui tá acordado, né? Tô muito ressecado, pega um aplicador ginecológico, bota lá 1 grama de lubrificante dentro, a base de água vai hidratar a sua vagina, então não vai te causar tanto desconforto, entende? Ok, passa o vibrador no corpo inteiro, passa no rosto, passa no braço, passa nas costas, pede o seu ser de luz lá, não sei se é homem, se é mulher, quem for, né? Vem aqui, passa aqui meu vibrador. Adorei E vai ser de luz. e vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Então, assim, o corpo, ele acorda. Ele acorda. Você falou da questão da lubrificação, né? Muitas mulheres que estão entrando na menopausa e tem essa questão da falta de lubrificação, elas sentem dor, aí não querem ir para o sexo, já cria um desentendimento ali na relação, porque ela evita e deixa por conta do parceiro procurar. Uhum. E ela não conversa com o parceiro o que está acontecendo com ela naquele momento. Você está entrando na menopausa, é uma fase, toda mulher vai passar. Umas com poucos, outras mais sintomas. E vai ficar nessa fase até morrer. Exatamente. Então tem que compartilhar com o parceiro, falar, né, que junto eles vão buscar uma solução para isso. Mas tem que se abrir. Outras alternativas, inclusive, né? Exato. Que não fique somente na penetração. Exatamente. Não é? Também. Eu acho que penetração, às vezes, talvez vai ser o que a gente menos vai sentir prazer, né? Quando a gente Exatamente. entende que o corpo, ele é orgástico, e eu posso ter experiências orgásticas, e nem chegando ainda no meu genital, né? Que é incrível, que, inclusive, sobre o meu segundo livro, ele foi uma tese, meu TCC da minha especialização que eu fiz, que foi sobre essa parte corporal, né? Então, aí eu fui estendendo, né, e desenvolvi ele para o livro. Que é você, assim, vamos conhecer direito esse corpo, né? Calma aí, né? O que tem aqui? Né? Será que eu posso ter orgasmo com meu joelho, meu calcanhar? Será que a minha nuca? Exatamente. A duchinha. Assim, sexo para ter filhos. Primeira coisa. Então, vamos praticar o sexo não para o prazer, mas para poder gerar filhos. Primeira coisa. E a gente foi ensinado muito, principalmente nós, mulheres, no nosso caso, de só sentir prazer com a penetração. É porque sempre foi um sexo para o homem, né? Não foi o sexo Exato. para a mulher, né? O sexo sempre foi para o homem, né? Se a gente pegar o primeiro manual sobre sexualidade, a orientação em sexualidade no Brasil, se eu não me engano foi em 1945, foi só sobre falando de higiene e sobre filhos para a mulher, né? Especificamente Mas nada, sobre loucura, higiene. meu Deus. Então, assim, né? E continua, gente. Vai bater 100 anos daqui a pouco. A gente está melhorando. Nós estamos em mudança? Estamos. Já é uma mudança social inegável? Lógico que sim. Mas a gente está, assim, um negócio que tem uma Precisamos força. falar mais, por isso que estamos aqui para falar sobre isso. Abrir esses espaços, acho, dialogar com a sociedade. Sim, A sociedade sim. está aberta para, sabe? Porque parece que é um assunto que bate, ele incomoda tanto. Porque, assim, quando você vai mexer no sexo, você vai mexer em história. E muitas vezes você vai ter que mexer em um abuso que você não cuidou, de uma relação que foi muito sofrida, um abuso. Muitas mulheres, assim, iniciaram sua vida sexual com pessoas familiares, percebe? O negócio é, Muito louco, muito louco. como diz o outro, não é simples assim. Não, não é não, Por isso a gente precisa falar todos os dias. E, Duda, me conta mais, então. Quer dizer que você começou, antes da gente começar a gravar, Duda me contou que ela tinha uma outra atividade, né, Duda? Conta aí pra gente. Como que você se inseriu nesse mundo do sex shop? Pois é, não tem nada a ver com o que eu trabalhava, né? Eu trabalhei 20 anos na indústria, aí depois ela fechou. Fui para trabalhar em escolas de inglês como no comercial. Aí chegou em 2019, final do ano, falei, não estou satisfeita aqui, vou buscar uma outra coisa. Em 2020 eu comecei. Plena pandemia, né? Então, comecei em janeiro, que eu tinha a mala do prazer, que eu levava a mala até a casa das pessoas, elas compravam e devolvia. Só que em março veio a pandemia, aí acabou. Falei, aí me virar nos 30, né? Aí eu comecei a lançar os produtos numa plataforma e mandava o link para as pessoas, elas compravam e depois retiravam lá comigo. Que bom, todo mundo em casa, os casais em casa, né? Então acho que vingou, né? Funcionou bem. E eu continuei com esse processo, né? Nem voltei mais com a mala. Agora, esse ano eu voltei porque eu senti a necessidade de levar também o conhecimento dos produtos, dar uma consultoria.
Então, a mala vai e eu vou junto com a mala. Então, dou uma consultoria, porque você chega Não lá, é vários somente produtos. toma, leva, não. Você Exatamente. explica, né? Você dá Então, toda a orientação, né? Ali, quando eu comecei a vender os produtos, eu era uma vendedora mesmo. Você ligava para mim, queria isso, eu te dava isso. Acabou. Mas, com o tempo, eu fui vendo que as pessoas buscam, às vezes, um produto que não é aquilo ali que ele está querendo. Ele não tem conhecimento que há um outro produto. Às vezes uma amiga indicou, mas aquilo foi bom Isso. para a amiga, não é bom para ela. Por Então, exemplo, tipo assim, né? eu comecei a ouvir mais e dar essa orientação na hora da compra dos produtos. E eu, no começo, sofri muito, porque eu ouvia muitas coisas das mulheres que me faziam muito sofrer, assim, sério. Hoje eu estou mais acostumada, que eu vi que é essa a realidade. Então, a mulher que fala que vai para a cama e fica olhando a hora para terminar logo, ela vai para cumprir tabela, então ela não está pensando no prazer nela, está no prazer só do outro. Então, essas dores eu senti junto com essas mulheres. E eu venho agora trabalhando tanto lá no Instagram, trazendo conteúdo e fazendo também os bate-papos, justamente para trazer essas informações, mostrar para a mulher que ela pode ter prazer. E o prazer é para todos, independente de idade, está na menopausa ou não está, merece ter prazer. Mas a gente precisa ter o autoconhecimento antes de tudo. O autoconhecimento é tudo, gente. Não tem outra saída. Você precisa se autoconhecer. E, Flaviane, conta pra gente desses livros. Você falou que foi sua tese, né? Olha Esse aqui, primeiro, gente. Elas Podem e Devem, eu acho que Elas foi podem e devem. e devem. Então, é o poder de se sentir, o poder de a gente dar permissão em sentir, né? Ele já tinha uma trajetória aí, mais ou menos de uns 15 anos já de vivência social, consultório. Aí eu materializei, né? Porque o livro ele vai materializando os seus conhecimentos. E ele veio o primeiro livro. Esse veio primeiro. Primeiro, em 2013. Em 2019 também, aí, ó. Perto de já logo. Na verdade, foi 2020, a pandemia. Então, eu lancei simplesmente 30 dias antes da pandemia, esse livro. Esse aqui, Sexo e Sexualidade na Ponta da Língua. E o outro, eu acho que eu consigo ainda lançar esse ano, que são 100 casos de consultórios. Eu estou escrevendo sobre 100 histórias de casos clínicos. Que bacana. E então, eu venho trazendo, assim... porque ali dentro daquela história, às vezes você pode falar, cara, né, passei por isso, eu estou passando por isso. Similar, assim, você vê que tem alguns caminhos ali onde você pode buscar, né, um acompanhamento melhor. Dos produtos, eu acho muito incrível, porque desde o começo, assim, eu também venho, sabe, o produto erótico, ele sempre fez parte também da minha vida, de vendas. Eu gosto muito do produto, porque o produto ele é um link mesmo que você faz ali, né, com o outro, e é muito interessante. Como se fosse um instrumento, né? É interessante o comportamento do homem, da mulher, né, frente aos produtos, assim, é muito legal, assim. E eu acho que hoje essa questão do bem-estar, sabe, desse outro conceito que vem trazendo, assim, é desmistificar mesmo, porque quando se falava produto erótico, você sempre imaginava aquele pênis realístico, né, gigantesco. Ainda, diga-se de passagem, né, aquela coisa... Então, assim, todo mundo já tinha né? medo, Deus me livre, se eu quero, né, não porque... Era isso. Hoje em dia, não, assim, né? Hoje em dia, qual a função de um sugador de clitóris, né? Ele não é só para te dar prazer, ele é para sua saúde, porque se a mulher ela tem um clitóris hipotônico, que muitas mulheres na sua vulva, o clitóris ela é muito pequeno para dentro, né? Então, não é o tamanho, né? E aquele clitóris, quando ele manda a onda, ele faz a sucção, ele também está trabalhando a saúde da mulher, né? Porque ele vai melhorar a circulação, ele vai... hipertrofiar, então ele vai dar mais força para aquela musculatura ali, né, acessória em volta ali do seu clitóris. Então, assim, tem tantas funções, não só na parte de prazer, acho que prazer é uma delícia, eu acho que tem que estar em primeiro lugar mesmo. Agora, tudo vem também com um link na saúde. E a saúde, ela vai refletir no relacionamento, no seu dia a dia, na relação com o seu filho, na sua relação profissional, na sua relação espiritual. Que coisa melhor na sua espiritualidade, que você está bem com a sua sexualidade? Sim, se você pensar, eu tenho 1.440 minutos em 24 horas para um orgasmo de 9 segundos e ele ser tão regenerador como ele é pós-dia, pós-menstruação, pós-tudo. Pessoas que gozam mais sorriem mais, pessoas que gozam mais são mais prósperas, pessoas são mais gostosas de estarem perto, mas não é só um gozo compartilhado, é o gozo
com ela e com o outro, entendeu? E assim, eu não se machucar, nem se para que eu não quero isso? Eu nem faço isso. Eu deveria, pela sua saúde, você deveria. Você ficar menos ranzinza, menos fechada, menos chata, menos um monte de coisa, dormir fica melhor. Chata, né? Não fica chata, dormir né? melhor, sabe? Olhar para outra mulher e falar, cara, como ficou lindo esse verde, nesse tom de pele dela, como ela tá linda com esse vermelho. Você conseguir olhar para uma mulher e ver a beleza de outra mulher. Porque você tá bem, entende? Se eu não tô, se eu quero separar por quê? Então você vai lançar aquela amargura, aquela falta, porque assim, o que eu faço quando eu tenho um orgasmo? Quantas mobilidades tá acontecendo aqui no meu corpo, né? Eu tô estimulando hormônios do bem e do bom, né? Então, é para isso. Então, assim, existe um movimento tão espiritual, tão lindo dentro da função do prazer, da função do orgasmo, assim, que é impressionante. Só que a gente tem que, eu acho que, entender o princípio, assim, né, judaica cristã, que a gente tem na travessia, assim, da nossa cultura, que, assim, em alguns momentos da sociedade, o sexo a partir do momento que eu controlo o seu sexo, a sua sexualidade, eu controlo a sua cabeça. Controlei a sua cabeça, é muito mais fácil de eu né, ter um movimento mais seguro com essa sociedade. Então, quanto o meu sexo ele é controlado, porque eu não sei nem por quem, porque eu tenho que me dizer por que eu respondo sobre isso, né? Meus pais, eles são pastores, a minha família é toda evangélica, militares e tal, né? Então, até a minha inserção no mundo da sexualidade, estudar, foi por um caminho, primeiro começou no pessoal. E eu queria entender por que as pessoas se separavam na igreja. Por que as pessoas eram tão amargurada, triste, sei lá, assim, né? Vocês estavam ali naquela convivência religiosa, E era né? o primeiro mandamento ali da Bíblia, né? Primeiro esteja bem dentro, para você estar mais estruturado para cuidar fora. Mas as pessoas preferem cuidar fora do que melhorar o que está dentro. Cuidar da sua casa, né? A sua casa, casa... corpo, casa, cabeça, casa conjugal, sabe? Então, assim, se você pegar um livro super erótico, vamos começar a Cantares de Salomão, que é um sexo tântrico aquilo ali, né? Você pode estar horas e deve estar horas e horas, né, tomando cálice sobre o umbigo da mulher, mergulhando entre as suas entranhas, curtindo, né, ali seu tempo, qualidade, né, que é o que a gente não tem. Um homem precisa de, em média, de 40 estímulos direto no pênis dele. Talvez pode chegar, sei lá, a minutos. Para eles ter um gozo, né, fisiológico. E a mulher? Que é muito pessoal, né? Muito pessoal. Mas quando você Pode tem até nem mais ter. experiência, assim que a gente, né, eu gosto muito da minha linha, a psicologia corporal, né? A minha linha de estudo, a linha que, né, que eu gosto, a minha própria, né, caminho de estudo dentro da psicologia é essa. Eu gosto do corpo como um espaço de fala. O corpo ali como um instrumento porque o que eu falo, eu organizo para eu falar. O meu corpo não. Bota o seu corpo ali para, né, te denuncia. Na hora. Verdade. Mão no queixo, mão no quadril. Faz assim, né? Fecha a perna, trava isso tudo, a aí. musculatura, que é memória. O meu corpo, ele é memória. E a minha memória corporal, ela tá desde a barriga da minha mãe. As emoções que ela sentiu no processo gestacional. Foi abusada? Foi amada? Foi cuidada? Foi violentada? Foi estuprada? Porque quantas mulheres são estupradas dentro do seu casamento, né? É. A partir do momento que eu não quero, eu disse não. Mas eu fui obrigada, eu fui violentada para fazer. Imagina essa mulher passando por uma gestação de abuso e violência, né? Que é a sexualidade dessa pessoa. Por que às vezes a gente tem uns comportamentos que a gente carrega para a vida e a gente não consegue nem entender por quê? Se você não for para uma análise, se não for entender sua história de vida, você vai continuar. Você vai levar Entendeu? pra sempre. Continuamos. Vocês que estão do seu lado, né? Então, assim, estamos ainda... Tudo isso a gente está falando de sexualidade. E é bem Entendeu? diferente, né, o homem, assim, da mulher. Primeiro que ele vai pro sexo já sabendo que ele vai ter orgasmo. A mulher não, ela não vai, né, com essa certeza. E tem muito da mulher não tá consciente ali, presente. Ela tá pensando nos filhos, na roupa para lavar, tudo para cuidar. Então, a consciência corporal ali, para ela observar o seu corpo ali também. Ah, ele fez isso, tava gostoso. Então, é o que falar para ele também, né? Demonstrar na hora também que é bom, que é gostoso. Sim, Para ele sim. entender também, né? A gente tem que saber o caminho que nos leva até, né? Porque, assim, quem te dá os seus orgasmos é você mesmo.
O outro, ele é um instrumento, ele tá ali. Eu gozo no corpo do outro, o outro goza no meu corpo, entende? É uma troca pra gente Não chegar. transferir essa responsabilidade pro outro, né? Frustração, Jamais, decepção. jamais. É porque se você tá numa relação heterossexual, a gente tá falando de homem, cabeça de homem, amor de homem, todo, né? Diferenciar. Mesmo você estando com uma mulher, homem, como que for, dependente da configuração, né? Mas tudo seu é único, sabe? Assim, o seu caminho, você precisa saber o seu caminho e mostrar pro outro, olha só. Eu não sei fazer, deixa eu pegar sua mão aqui, me dá sua mãozinha aqui, deixa eu te mostrar guia. como. Aqui, ó, é meu clitóris, aqui é meus lábios. Deixa eu lamber sua mão aqui pra te mostrar como é que é. Faça isso assim, mostra, desenha. Pinta, desenha. Ótimo, Por gente, quê? ótimo. O outro tem que entender. Ele não tá falando do corpo dele, ele tá falando do seu. Mas você sabe que eu tenho demandas assim de mulheres que falam pra mim que ele que se vire. Ele que lute. Eu não vou falar nada, não. Como eu gosto. Mas- Tem muito ainda que mulher que pensa assim, ele que se vire, ele tem que saber. Não, ele não tem que saber. Ele tem que saber algumas coisas, mas cada mulher é única. A ignorância nos aprisiona, né? E outra coisa, quanta coisa eu perco dentro disso? Porque muitas vezes eu tô ali e boto essa responsabilidade, mas eu tô ali pra dentro. Não sabe fazer nada. Não sabe nem chupar direito. Não sabe nem tocar Exatamente. direito. Porque aí nessa fala, né, nesse compartilhamento que ela faz com ele, já é um momento de prazer, já pode ser um Exato. momento de prazer, né? Ai, gente do céu, como passa rápido. Já passa muito rápido. É porque passa assim, é um muito assunto bom, Ai, é um amei, assunto amei. potente, é um assunto necessário. Acho que a gente tem que fazer mais mesmo, sabe? Temos, Quando temos. quiser trazer um recorte, assim, um tema específico. É lógico, vocês querem mulher 50 mais, mas é tanta coisa que entra aqui, né? E o homem 50 mais, o casal 50 mais, né? E aí, né? Por aí vai. E aí a gente tem muita coisa para falar mesmo. Não, e a Bom, gente eu acho, falou né? não somente para mulheres de 50, Sim. Não, né? Que eu sempre falo, mulheres que estão nessa jornada. Aqui é para mulher, É isso aí. né? Não importa a idade. Duda, onde que a gente encontra esses produtos eróticos? Eu tenho um Instagram, que é o Prazer Inbox. Aí lá no Instagram eu coloco conteúdos e informações, né, dos produtos. E tem um link também da loja, que agora eu tô com um site novo para atender melhor os clientes, né, que ali tudo Com separadinho. por todas as categoria, orientações, tudo. né, Duda? E eu tô trabalhando agora muito no atendimento, né? Então eu quero, você comprar um vibrador comigo, você vai receber um PDF, um videozinho meu, como que você liga, como que você higieniza, como que você pode usar sozinho com seu parceiro, que é importante também usufruir, né, o que ele pode te oferecer da melhor forma possível. Então eu tô ali para dar essa consultoria também nos produtos. Aí, falando muito, né, da questão sensorial, eu gosto de trabalhar muito o prazer sensorial. Então, eu vou fazer agora um jantar, uma noite sensorial para as mulheres em julho, para que trabalhar legal. justamente Manda o convite isso. depois, É hein? prático mesmo, para despertar esse sensorial nas mulheres. Ai, que bacana, que bacana. Somos seres sencientes, né? Seres que sentem. E quando, assim, se eu tô no jantar, eu tô falando de prazer, porque é aquilo que eu coloco pra dentro, né? Mas como eu coloco, eu consigo ter essa percepção, Gente, já tô né? aqui tentando imaginar. Eu já vi alguns filmes, hein? Já vou legal. querer um Tudo às Já fizemos cegas. muito, assim, workshop nessa pegada, assim, é muito legal mesmo, assim. E olha, como vai melhorando, né? Vai mudando, vai aproximando, né? As pessoas disso e trazer isso de forma natural e saudável e leve. Eu tinha ficado... Já tinha pensado de trazer esse tema há algum tempo, né? Acho que desde meados do ano passado. Eu falei, gente, tem que trazer. Aí eu falei, não. Confesso. Não, acho que não está na hora. E aí, semana passada, com o tema da menopausa, em que as duas convidadas falaram tanto dessa questão de autoconhecimento, de que o quanto a questão da sexualidade se faz presente em todas as fases, inclusive de você estar na menopausa, que eu falei, gente, eu vou ter que trazer esse tema. E aí, corri atrás e tal, porque a gente precisa falar. Não tem outra forma. Não tem. E não se esgota aqui. Não se esgota. Meninas, muito obrigada, amei, Flaviane. Eu vou falar o meu Instagram também. Claro, por favor. Você acha que eu não vou falar o meu também? Por favor, desculpa, fale das suas palestras. Eu também quero participar. Tem que Aqui participar eu dos preciso cursos. falar. E aí eu no meu trabalho, gente, eu vou falar de menopausa, que fala disso. Vou trazer o tema sexualidade. E aí no meu trabalho, né, nas minhas horas vagas, eu trabalho minhas duas áreas. Aí a minha colega de trabalho, Mariana, preciso falar.
E, gente, precisa de uma sexóloga. Na hora, ela falou, Flaviane, ela fez um curso com você. Ah. Então, assim, não tem jeito. Aquela história da a melhor propaganda é você prestar um bom serviço, exato. né? É maravilhoso. Porque ela falou, ela não parou para pensar duas vezes. Ela pegou o celular, ela participa de um grupo, que eu acho que ela participou de algum encontro, né? E desse encontro gerou um grupo, não é isso? É. E ela falou, não, tem aqui. Aí eu fiz o contato com você. Ela falou, Ale, tem que ser ela, Mariana. Muito obrigada. Mariana. Super valeu sua indicação. Mariana. Super valeu. Mariana. Maravilhoso. Não, Eu acho vi muito também, falei, legal. eu já fui também, né, nos cursos dela. É maravilhoso. Muito Aí eu já legal. tenho duas agendas. O seu jantar sensorial e quando vai ser a sua próxima palestra, encontro. Eu vou fazer também a especial pro Dia dos Namorados, que é assim, é uma noite, é um blend de sensações, assim, né? Porque vai vir um monte de coisa, assim, pra você chegar na noite. O seu é quando? Julho. Julho, tá. Passando Então o de seu vem temporada, antes. Então vem tá bom. antes. Tá bom. Eu vou Dá mandar pra para se vocês organizar. a agenda. Então tá, eu tenho a terapia, eu tenho curso, tem palestras, né? Eu tenho curso de massagem tântrica, curso de dança sensual, curso de, sei lá, tem curso, gente, assim. Meu Instagram é flavianebrandenberg.terapeuta Escreveremos tudo, tá? e amor na ponta da língua. Nossa. .com.br. Amei, amei. Meninas, muito obrigada. Algo mais? Nada. Eu quero agradecer, né, pelo convite. Eu acho que pelo seu propósito de vida. Assim, você trouxe também a sua história. E, assim, temos tantos anos pela frente. Fazer desses anos, Deus anos quiser, incríveis, se maravilhosos. Deus E as mulheres quiser. podem e devem, Devem né? ter se muito permitir prazer. sempre. Uhul! Obrigada.